Então o Neymar alcançou e passou, né, a marca do nosso querido e eterno rei do futebol, Pelé. O que vocês têm a dizer sobre isso? Isso, já engatando na última pergunta, isso eleva o patamar do Neymar na seleção brasileira? Tem a arte aí, né? Tem a arte, por favor, coloca a arte aí em homenagem ao nosso querido Neymar. Então, pra mim, não eleva. A gente fala que em relação a quem é o maior jogador da seleção, tal, o maior da história, sempre vai ser o Pelé, pelos títulos de Copa do Mundo que ele conquistou. Tudo bem que em 62 ele tava baleado, tal, foi o Garrincha protagonista, mas enfim. Podemos passar pelos números? Claro, por favor. Então, o primeiro colocado, quem se tornou o maior artilheiro da seleção brasileira foi o Neymar. Ele chegou a 79 gols. Lembrando que ele perdeu um pênalti no jogo, né? E ele atingiu essa marca em 125 jogos. Ele passou o Pelé, que está em segundo lugar com 77 gols em 92 jogos. Em terceiro lugar temos Ronaldo com 62 gols em 99 jogos. Em quarto lugar, Romário com 55 gols em 70 jogos. Em quinto lugar, Zico com 48 gols em 71 jogos. E é isso, né? A gente conversou bastante sobre isso no grupo, né? Falamos internamente sobre essas questões do Neymar, sobre a marca que ele atingiu, os números. Mas, pra mim, ele não é o maior jogador, ou próximo, ou perto dos maiores jogadores da história do Brasil, porque não ganhou uma Copa do Mundo. Tem a questão do atleta que ele é, a questão do fator extra-campo do Neymar ser muito falado às vezes do que a atuação dele dentro de campo, de chegar à época de reta final de Champions ou jogos importantes da equipe dele, PSG ou agora o Al Hilal, ou quem seja, ou na seleção brasileira ele chega baleado, chega numa forma física um pouco inadequada. Então o cara pode viver a vida do jeito que ele quiser. E é extremamente chato todo mundo falar sobre como o Neymar deve ou não levar a sua vida. Exatamente, concordo. O cara faz o que ele quiser, Concordo. Ele ganha bem porque empresário ou porque ele fez merecer em algum Isso aí, momento. concordo. Mas a gente tinha uma expectativa muito grande sobre o Neymar que não se concretizou. Futebolisticamente falando. Não vai se concretizar até o final da carreira dele. Não vai Amém, ganhar isso o aí. melhor do mundo. Já esquece isso. Mas se ele tivesse um título indiscutível como uma Copa do Mundo, que é o maior, o ápice de um jogador aqui pra gente, eu acho que talvez ele atingisse patamares maiores. Mas ele chegar à marca de maior artilheiro fazendo gol em Bolívia, em Venezuela, amistoso contra a Guiné, contra essas seleções fraquíssimas, pra mim é muito pouco. E aí, Rafa, o que você acha sobre isso? Só um dado interessante, tá? A marca do Pelé foi batida, né? Mas o Pelé tem 36 gols contra europeus, tá? O Neymar tem, se eu não me engano, 8 ou 9. Acho que é um pouco mais de 10, 12. Alguma coisa assim, tá? Mas é assim, uma diferença gritante. 3 vezes Triplo, mais sim. gols em seleções europeias, tá? É só um dado, não querendo interferir na sua opinião, tá? Cara, Escorra aí. eu sempre fui fã do Neymar, eu gosto do Neymar. Eu torço pelo Neymar, principalmente na seleção brasileira. Eu acho que naquela... Quem não torce pelo Neymar na seleção brasileira, né? Pelo amor de Deus. eu conheço gente que não Alô, torce. Sandro, manda Eu conheço mensagem gente que não torce. Que torce contra o Neymar. Tá louco. Porque sexta-feira eu tava assistindo o jogo do lado de uma pessoa que na hora que o Neymar foi bater o pênalti falou assim, tomara que perca. Caramba, mano. Brasileiro. Não é possível, velho. Falou, pois é. Não é possível isso. Enfim, eu sou totalmente contra. Não acho que o Neymar esteja nesse patamar entre os 5. Talvez entre os 10 ele pode entrar, porque Entre os 10, sim. ele fez uma boa Olimpíada, ele fez o gol na final. Eu sei que a Olimpíada não é o título tão sonhado por nós, brasileiros, mas tem o seu valor porque a gente, até então, até 2016, a gente não tinha esse título, né? Então, ele tem o seu valor sim. Mas uma coisa que eu acho... Rodrigo Caio também ganhou, tá? O Thiago Maia também? Então, mas ele teve um papel fundamental, na minha opinião. Concordo. Né? Concordo. Então... Protagonista. Foi protagonista naquela competição. Por mais que a gente pegou uma Alemanha sub-20 lá, né, na final, e o Brasil já tinha os jogadores um pouco mais preparados. Mas essa questão de não ter a Copa do Mundo acaba pesando negativamente contra ele. Né? A gente citou o Ronaldo, o Zico, o Romário e o Pelé. Poxa, vamos comparar o time que esses caras jogavam.
Destoa demais. O time que o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo meteu Dividia gol gols, adoidado. né? Então, exato. Né, eu sinto que de 2010 pra cá, a gente tava tão carente ali de ter esses caras, tipo, fora do comum, que eram o Ronaldinho Gaúcho, Kaká. o Ronaldo, o Kaká. Esses caras foram parando e a gente precisava de alguém. Precisava de alguém que era o único que tinha esse potencial na época, era o Neymar. Então, e não tinha mais ninguém. O pessoal na época falou do Ganso. Não, o Ganso é melhor que o Neymar. Rolava na ocasião essa discussão, mas depois a gente viu que o Ganso chegou num ponto que ele não tinha mais pra onde evoluir. Fisicamente liso. Exato. Então eu sinto que faltava bons parceiros em alguns momentos pro Neymar. Por exemplo, o Iago citou a seleção de 2014. Cara, hoje, parando pra pensar, eu me iludi com aquela seleção de 2014 que era o Hulk, o Bernard, de pensar. o Davi Luiz. Você se iludiu com Alegria aqueles na perna. 3-1 na final da Copa América. Me iludi. Da Copa das Confederações, Sim, desculpa. contra a Espanha. 3x0, não Foi foi? 3-1. Foi 3x0. 3 Foi 3x0? 3x0. 3x0. no show. Aquela bola Fred fazendo golaço. Aquela bola que o Davi Luiz salva, que sai por cima do gol. Mas antes do Rafa Superchat. comentar, temos outro superchat. Então agradecer de novo aí a galera que tá fazendo essa participação maravilhosa. O Gerson mandou aqui: Pelé tem 3 Copas. Menino Ney vai continuar sendo menino. Então ele falou: Ney vai continuar sendo menino, né? Então Futebolisticamente falando. Sucinto. Acho que é sobre só essa ótica que a gente tá conversando, né? Tipo, não tem comparação. Não dá pra colocar na mesma frase os dois. Não, isso aí não tem. Terminando só pra concluir o raciocínio sobre o Neymar. É isso o próprio Neymar fala, tá? É. Isso aí não é segredo pra ninguém. Ele é humilde o suficiente pra entender isso. Tá? Sim. Nem tanto mesmo, mas tá. Humildade não é o forte do Neymar, né? Mas vamos lá. Falou o cara que tem o Gabigol no time. Gabigol, mas o Gabigol é muito melhor que o Neymar. Tá velho. que pariu. É muito melhor que o Que Neymar. fase. Então, gente, eu sinto também que o Neymar, em uma temporada da carreira dele, ele foi desvalorizado. Não lembro o ano exatamente, mas o Neymar ele fez uma temporada absurda pelo Barcelona, que teve aquele ano lá que o Barça eliminou o PSG numa virada surpreendente. Foi 2017, Virada histórica, né? 2016. Então, Com o lançamento do Neymar, inclusive. exato, né? ele jogou E ele muito. fez gol de ele falta, fez gol, ele fez gol, ele de jogou pênalti. demais ali. Ele foi um dos 3 protagonistas dessa Champions. Então, ele foi um dos 3 protagonistas, Talvez o mas eu melhor. acho que ele foi mais protagonista, inclusive, que o Messi e que o Suárez. Foi? E eu acho que é aí que ele acabou dando uma desanimada. Porque, consequentemente, quando você a gente trabalha numa empresa, dá o seu melhor, traz resultados, e o cara, só por estar mais tempo, por já ter toda uma história, acaba sendo reconhecido no seu lugar, porque eu senti que foi um pouco disso. O Messi, ele teve suma importância naquela classificação, naquela Champions 2015, lembrei. E no ano seguinte foi a de 2016 que eles eliminaram o PSG. Então chega um ponto que o cara não aguenta mais. Então ele quer ser protagonista em algum lugar. Ele deve ter pensado, poxa, vou ficar até quando na sombra do Messi? E eu sinto que se ele ficasse, ia ser uma passagem de bastão orgânica, ia ser natural. O Messi ia entregar esse protagonismo pra ele, entendeu? Eu não sinto que foi o Messi que segurou isso pra ele, entendeu? E o Neymar precisava de ser esse cara, o principal. E ele tentou isso no PSG, a gente sabe que foi na minha opinião, foi uma decisão errônea, porque ele se anulou lá, tem toda aquela questão de outros jogadores que chegaram, problema de relacionamento. Então, eu sinto que depois que ele saiu do Barcelona, a carreira dele decaiu muito. Eu concordo com você. Na verdade, assim, vendo a trajetória dele no Barcelona, que a gente já tá entrando em clube, mas vendo a trajetória dele no Barcelona, hoje eu entendo que se ele não tivesse... Claro que ele conquistou um monte de coisa, mas seria quase impossível não conquistar naquele time, né? Exato. Mas se ele queria o protagonismo mesmo, aceitasse a proposta do Real Madrid. Exato. Aí ele ia ser realmente protagonista e ele ia brigar diretamente com o melhor, com os dois. Ele ia Exato. estar entre os dois clubes. Esse foi o ponto, ele optou sendo protagonista. pelo PSG. Não deu pra ele. Não, ele optou pelo Barcelona. Não, porque sim. os dois fizeram proposta. Eu Em vez lembro. de ir pro Real Madrid, ele foi pro Barcelona. E depois o Real Madrid também fez tentou. de novo. E ele Então, optou assim, pelo PSG.